Isto é o meu resumo de leituras do mês de novembro e, para resumo, provavelmente não vai ser muito resumido, porque novembro foi um mês em que eu li muito. Muito, muito. Mesmo muito. Vou começar por falar das leituras que fiz para o N Histórias, portanto vou começar por contos. Terminei de ler o livro Evil Roots, Killer Tales Killer Tales of the Botanical Kind, editado pela Daisy Butcher, e li 3 contos deste livro, ou melhor, li 2 e desisti de um deles. Li o The Green Death, de H.C. McNeill. Isto está difícil com nomes, porque foi um conto que gostei. Neste livro nós acompanhamos um ex-soldado que é uma espécie de detetive. Aliás, acho que era uma personagem recorrente deste autor. Fiquei com curiosidade em ler mais coisas. E pronto, e como quase todos os contos deste livro, existe, portanto, uma criatura, planta que ataca alguém e depois esta personagem resolve esse mistério. O conto que eu desisti é o The Woman of the Wood, de Abraham Merritt. É um conto, a editora do livro chamou-lhe de Prototypical Eco-Gothic, que é um conceito extremamente interessante. Eu não estava a achar muita piada ao conto e depois desisti. E, no entanto, é um conto de 1926, estas temáticas mais eco, eu associo mais aos anos 70. Portanto, extremamente interessante ver essa relação. O último conto deste livro que eu li chama-se The Moaning Lily, da Emma Vane, e que eu até gostei bastante. Li o The Lost Hearts, do M.R. James, que faz parte deste livro, que é o Ghost Stories, do M.R. James. Eu li este conto porque ouvi um episódio foi o Known Fear Cast, em que elas falavam de 2 contos do M.R. James. Um deles era o The Lost Hearts e o outro foi um que eu já tinha lido aqui no Evil Roots, The Ash Tree. E eu fiquei curiosa em ler o The Lost Hearts. Eu, se me recordar, deixo o link para esse episódio do podcast na descrição. Pronto, isto já foi o meu 3º conto do M.R. James. Eu tenho que regressar a este autor. Continuei a ler um livro que se chama Alien Sex, editado pela Ellen Datlow, e li 2 contos desse livro. Há várias razões para o sexo ser alien. Às vezes é mesmo alien, na parte de ficção científica. Outras vezes o que é alien é os sentimentos das pessoas, ou a situação, ou... enfim. Li o How's the Night Live on Cisalda, de Arlen Ellison, e The James Burgh Incubus, de Scott Baker. Eu não me recordo do que li, portanto. Foram contos que não marcaram muito. The Woman of Weird Tales, que faz parte daquela coleção do Monster She Wrote. Neste caso este foi editado, ou aliás, tem uma introdução da Melanie R. Anderson, que é uma das autoras do Monster She Wrote. Li 2 contos. Li o The Dead Wagon, da Grey Laspina, e o The Canal, da Avril World. Este livro, portanto, as histórias são todas de mulheres que escreveram para a revista Weird Tales. Tenho gostado bastante de descobrir a Grey Laspina, e da Avril foi o primeiro conto que li e também gostei. Comecei a ler este livro fantástico. É o Dias da Noite, da Silvina Ocampo. Li 2 contos, os 2 primeiros contos deste livro, que é Homens, Animais, Trepadeiras e Amada no Amado. Estou a adorar a escrita desta autora. Paula, tinhas razão, tinha que ler Silvina Ocampo. Irei continuar a ler muito brevemente. Comecei a ler um livro que se chama King Stories, editado por R.O. Kawan e Garth Greenwell. Li 3 contos deste livro. É um livro que saiu este ano, é um livro que supostamente tem contos King. Se talvez há uns que sejam mais do que outros. O primeiro é The Cure, da Melissa Febos. Li o Best Friendster Date Ever, de Alexander Chi, e Trust, da Larissa Pham. Foram ok, não foram nada de extraordinário. Depois conheci uma autora, pedi livros
no Instagram pedi recomendações de livros de contos ou contos que achassem que eu fosse gostar ou que eu deveria ler. Recomendaram a Caroline M. Joaquin, que é uma autora de ficção científica, e uma parte das histórias delas estão disponíveis na revista Lightspeed Magazine. Eu li The Chronology of Love. É um conto de ficção científica, time travel e de algum amor, mas não é uma história só puramente romântica. Tem uma parte que é um twist fantástico relacionado com amor e aliens. Não vou especificar o que é. E achei muito interessante que a revista, para além de ter gratuitamente disponível o conto, tinha também uma versão gravada, portanto uma leitura em áudio do conto, e foi uma experiência muito, muito boa e fica com vontade de ler mais coisas da autora. E isto foram os contos que eu li para o N Histórias. Para outras coisas, para o Non-Fiction November, eu li algumas coisas. Terminei de ler o The History of the Hobbit, de John D. Ratliff. O The History of the Hobbit lida com portanto, a história de como o Hobbit foi escrito. Eu já tinha lido há 10 anos os 4 volumes da The History of Middle-earth, que estão ligados com a mesma coisa, basicamente a história da escrita do Senhor dos Anéis. Não é do Hobbit, do Senhor dos Anéis. E que pessoalmente gostei mais, apesar de ao início não estava a achar que me tivesse a acrescentar grande coisa este livro. Depois mais para o final ficou mais interessante. No entanto, preferi a versão do Senhor dos Anéis. Depois li o livro Bibliophile, An Illustrated Miscellany, da Jane Mount. É um livro de mesa de café, pilhas de livros organizados por variados métodos. É um livro interessante para oferecer a quem gosta de livros. Eu tinha alguma curiosidade com ele, não só pela parte das ilustrações, mas também para ver que tipo de livros é que teria. E tem uma seleção muito interessante de livros. Li também o Trick or Treat, A History of Halloween, da Lisa Morton. Eu li este livro porque ele foi mencionado no Known Fear Podcast, ou No Fearcast. Known Fearcast. Tenho sempre dificuldade em dizer o nome deste podcast. E fiquei com curiosidade em ler. Interessante, fiquei extremamente desapontada que não falasse em Portugal, especialmente quando falam nas tradições de Espanha e de Itália e de França, mas depois não mencionam Portugal. E fiquei chateada, porque as nossas tradições são semelhantes, mas diferentes. No entanto, foi interessante ver como é que o Halloween e a celebração do Halloween tem evoluído ao longo dos séculos. Comecei a ler o Horror, Literary History, editado por Javier Aldana Reis. Portanto, li a introdução e comecei a ler o primeiro capítulo, mas não avancei muito mais. É uma leitura para ir fazendo. Comecei também a ler um livro que se chama Pirate Women, The Princesses, Prostitutes and Privateers Who Rule the Seven Seas, da Laura Suk Duncombe. Estou a gostar. Há coisas que não há veracidade histórica, ou não há, pelo menos, provas. Portanto, é um livro para ser lido com um pezinho atrás, mas está a ser uma leitura interessante e para ser feita também assim lentamente. Vamos entrar então agora na banda desenhada. E de banda desenhada eu li várias coisas. Comecei por ler Djinn, volume 1, volume 2 e volume 3, foram escritos por Jean Dufault, aliás, ilustrados por Ana Miralas. Uma banda desenhada que nos apresenta a história de duas mulheres, a Kim, no presente, e a Jade, no passado. A Jade era uma Djinn, que é uma criatura... É uma mulher
mas que tem ali algumas características fantásticas, ou mais a virar para o fantástico. É pronto, incapaz de amar, mas é expert na arte do amor. Pronto, toda a gente fica enamorada dela. Então, e se morrem de amor por ela, então é o fim de tudo para essas pessoas. E que nós vemos ao longo dos vários volumes, ou dos 3 volumes, é que ela tem sempre uma maneira de conseguir chegar ao poder, ou de ganhar algum poder, através destas características especiais que ela tem. No primeiro volume, partimos de um harém turco do Império Otomano. No segundo, passamos por África, e no terceiro terminamos na Índia. Isto é um europeu a escrever sobre países exóticos, ou que normalmente os europeus consideram exóticos. Se algumas das coisas transparecem para a história, esta fixação que nós temos pelo exotismo destes países, sim. Se é uma história que tem laivos de erotismo, sim. Se é extremamente interessante ser desenhado por uma mulher, sim, coisa que eu só me percebi no fim. Se a arte é fantástica, eu adorei a arte. Não só de parte das personagens, mas os cenários. Foi uma leitura que eu gostei de fazer e que acho a arte absolutamente fantástica. Depois li um livro do Alan Moore, que também se pode entrar ali na área dos eróticos. É o Lost Girls, que foi escrito pelo Alan Moore e que tem a arte da sua esposa, Melinda Gaby. Eu não sei se é assim que se diz o nome dela, devia ter ido ver. Lost Girls fala-nos de uma possível versão da Alice, da Wendy e da Dorothy. E se vocês estão a pensar na Alice no País das Maravilhas, na Wendy do Peter Pan e na Dorothy Feiticeiro de Oz, sim. É uma interpretação das histórias dessas personagens e da maneira como, portanto, é como se ela... partimos do pressuposto que aquilo que elas viveram, ou as histórias que nós conhecemos dessas personagens, é uma fantasia da história, e foi a maneira delas lidarem com traumas. Neste caso, quase tudo traumas sexuais. É a escolha do autor. Pronto, e depois isso é contado ao longo de 3 volumes. Não é a melhor leitura do mundo, mas não deixa de ser uma leitura interessante. E foi mais um livro do Alan Moore que eu li. Depois li alguns livros que me foram comodatados pela Olga. Li O Castelo dos Animais, volume 1, Miss Bangalore, do Javier Dorison e com arte do Philip Delap. Um reconto da Quinta dos Animais, muito, muito bom. A arte é linda, mas para além de ser linda, está muito bem escrito. Estou muito entusiasmada para ler o volume 2 e eu sei que a Olga já me disse quantos volumes é que teria a ter. Eu estou entusiasmada para ler todos, sejam eles quantos forem. Li também o Armazém Central, Marie, do Régis Loisel e com arte de Jean-Louis Tripp. Eu fui apanhada de surpresa com o Armazém Central. Já tinha ouvido várias pessoas a recomendar, mas ainda não tinha conseguido perceber muito bem sobre o que era a história. Gostei bastante e quero continuar a ler. Li também o Apesar de Tudo, do Jordi Lafebre, sim, e adorei. É um tipo de história que eu gosto bastante. Desencontros, pessoas que se desencontram na vida, que pelas escolhas que fazem não podem estar, não estiveram juntas. Para além da arte ser belíssima, eu gosto muito mesmo deste tipo de histórias. De BD, a última coisa que eu li foi Grama, de Keum Suk Gendry Kim. E depois de algumas coisas mais leves, foi um livro... A temática é pesada,
mas que foi muito bom ter lido porque fiquei com vontade de conhecer mais. Graham fala-nos de uma realidade verídica, de mulheres, que se foram obrigadas a tornar mulheres, mas pronto, que foram raptadas, vendidas para serem mulheres de conforto para o exército japonês. E ela conta a história, em Graham conta a história de uma coreana que foi vendida para esse propósito. Era uma criança. A autora decidiu não focar-se na parte mais violenta da história, apesar de existir muita violência inerente à história que ela está a contar. Muita pobreza, muita miséria antes, durante e depois. E eu fiquei com vontade de conhecer mais sobre a história de 3 países que basicamente dominam aquela parte da Ásia. Portanto, estou a falar da Coreia, ou das Coreias, do Japão e da China. Ainda não acabei, ainda tenho mais 3 livros para falar. Que por acaso 2 deles foram o primeiro, foi o livro com que comecei o mês e o livro que eu terminei o mês. São livros de fantasia, portanto comecei o mês a terminar As Duas Torres do Tolkien, terminei o mês a terminar o Return of the King, o Regresso do Rei, também do Tolkien. E pelo meio li a Embaixada do Nuno Ferreira, mas este vídeo já vai muito longo e eu fiz um vídeo só sobre este livro, portanto também não vou alongar. Agora, estava-me a esquecer de uma coisa extremamente importante. Desisti da leitura de um livro. Eu e a Sofia estamos a ler todos os livros do Dan Simmons, mas tivemos azar com o primeiro que escolhemos. Tínhamos escolhido o Phases of Gravity, que é um livro de ficção científica que o autor publicou em 89, mas não passámos do segundo ou terceiro capítulo. Definitivamente não estava a ser um livro apelativo e por isso mesmo decidimos desistir dele. Chegámos ao fim. Foi um mês de leituras muito interessantes. Foram estas as minhas leituras, diversas, variadas e muitas. Digam-me como é que correu o vosso mês de novembro em termos de leituras e até o próximo vídeo.